Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um dia muito glorioso para a igreja de nosso Senhor Jesus. Essa segunda parte da manifestação de sua descida, o que nós chamamos de o sétimo selo, isso está em Mateus 25, quando foi feito o anúncio, eis aí vem o esposo. Quando ele desceu, ele veio para vivificar as sementes que estavam sobre a terra, porquanto ele é o sol da justiça, de acordo com Malaquias, que disse que o sol da justiça nasceria. Então houve um novo nascer do sol, e baseado nessa inspiração, o profeta prega a mensagem ao nascer do sol. E nós sabemos que haveria luz no entardecer. Veja, primeiro haveria um tempo que não seria nem dia nem noite, seria um dia tenebroso, sem definição, mas logo haveria luz no entardecer, ou seja, a luz brilharia claramente para identificar a ressurreição da palavra aqui no tempo do fim. É um termo muito que não é comum para quem não conhece a mensagem do profeta, mas para nós que conhecemos tem muito significado. Veja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para que as sementes pudessem aparecer, pudessem surgir, pudessem ser vivificadas, o sol teve que brilhar mais uma vez aqui no tempo do fim, em toda a sua majestade. Então Obrana prega essa mensagem ao nascer do sol, e essa mensagem, juntamente com a mensagem, o selo da Páscoa, contém o mistério da segunda parte de sua descida, que é a voz de arcanjo, a voz da ressurreição. Veja, para que as sementes, os eleitos, pudessem vir à vida, esses que estavam pré-ordenados por Deus e que são beneficiários daquela ressurreição que houve há 2000 anos atrás, porque quando Jesus andou aqui na terra, ele carregou em seus lombos cada semente eleita, e quando ele foi açoitado, foi condenado, ele foi à sepultura. Veja, ali o pecado foi julgado, e a igreja que estava nele, a fêmea, a parte feminina, porque até aquele momento o masculino e o feminino estavam juntos ainda, então nós somos julgados juntamente com ele, por isso a igreja não passará pelo julgamento, tampouco pela tribulação. E quando ele levantou na manhã da ressurreição, nós levantamos com ele, porque nós estávamos nele, de acordo com a Escritura. Vamos ler Efésios 2 um pouquinho. Veja, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, vamos repetir. Nós estávamos nele, em forma de semente. Ele nos levou para a cruz juntamente com ele. Fomos à sepultura juntamente com ele. E nos levantamos juntamente com ele. E estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos beneficiários dessa obra redentora feita por nosso Senhor Jesus. Agora veja, para mostrar nos séculos vindouros, então haveriam 7 eras da igreja, se passaram 2000 anos, muitos séculos, e cada ocasião que surgiu uma mensagem, houve um mensageiro, e ele era uma lâmpada, um dos 7 espíritos, uma das 7 vozes, um dos 7 olhos. Veja, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados. Olha a palavra criar, o haja, a palavra falada. Veja, estávamos em seus pensamentos, desde antes da fundação do mundo. E quando nossa alma desceu, dentro dela havia um germe de vida, a semente. Veja, e aquela alma encontrou um corpo aqui embaixo, uma casa. Veja, mas ali dentro já estava a semente eleita, e ela aguardava o surgimento do sol, veja, na estação, na era, no tempo predestinado. Veja, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja, isso é algo muito grande. Então ele prega a mensagem ao nascer do sol para mostrar, veja, a grande necessidade de um novo mover do Espírito Santo sobre a terra no tempo do fim, para mover-se sobre a semente eleita, para trazer essa semente à vida. Veja, uma ressurreição das primícias, dos que estão em Cristo, dos que estão vivos e que seriam vivificados em ordem aqui no tempo do fim para o arrebatamento. Nós estamos vivendo uma era gloriosa para a verdadeira igreja. Essa que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, essa que estava em seus pensamentos, essa que foi para a cruz com ele, essa que levantou-se com ele, essa que está assentada em lugares celestiais em Cristo. Isso é muito grande, muito profundo, para mostrar que Deus não faz os seus planos por acaso ou a esmo. Está tudo planejado, tudo pré-ordenado. O haja, sua palavra não pode voltar vazia. Esses são aqueles contados na primeira ressurreição. É para esses que é a redenção. Por isso pregou o profeta sobre o novo Efésios, uma igreja que está vivendo aqui no tempo do fim e que seria vivificada. Veja, Romanos 8:11, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, isso foi há 2000 anos atrás, mas esses que estavam nele e que agora estão vivos, são os beneficiários que receberiam o poder vivificador em seus corpos mortais, aqui no último dia, em ordem, e seriam sujeitos à palavra do dia. Esses conhecem a palavra e sabem o que o Espírito quer fazer com a palavra. Então o profeta mostra algo muito importante, comparando Jesus com o sol natural, sendo Jesus o sol da justiça, de acordo com Malaquias 4, lá profetizou de que haveria um nascer do sol, haveria um novo amanhecer. Veja, um novo amanhecer do 8º dia, logo depois que terminou a era de Laodiceia, viria um novo amanhecer, viria um nascer do sol, um novo dia, já entrando a eternidade, que está simbolizado lá no templo, pelo 3º átrio, porque os 7 castiçais ainda estavam no 2º átrio. Então havia um lugar aonde que a igreja deveria entrar, que é chamado de um lugar santíssimo, ou de 8º dia, ou além do véu, ou já entrando a eternidade, ou a santa convocação do 8º dia. São termos bíblicos. Para quem entende a Bíblia, são termos bíblicos, é uma linguagem bíblica e usada na mensagem. Então veja, parágrafo 32. Quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem que haveria vida sobre a terra, vida mortal. Porém, nessa ocasião, quando o sol saiu, isso há 2000 anos atrás, houve uma dupla saída do sol, uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda semente prometida por Deus. Veja, a qual, por conhecimento prévio, ele havia visto que estaria sobre a terra. Veja, nós somos feitos do pó da terra. Veja,
Assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna. A esses seus escolhidos, que ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Então, por isso ele está pregando ao nascer do sol, o poder da ressurreição, o poder da manifestação do Filho do Homem. Veja, aqui está agora a segunda fase de sua descida, porque essa voz da ressurreição, ela soa da mensagem, ela soa da palavra. Veja, o Espírito está tomando a palavra que está na noiva e está fazendo ela viver da forma correta. Veja, logo naquela manhã da ressurreição, em alguma parte dessa terra se encontravam nossos corpos, nessa mesma hora, pois nós somos o pó da terra. Cada um de nós em ordem, dentro da era predestinada, dentro do tempo predestinado. Veja, o evangelho começou lá na Palestina, seguiu para o sul da Europa, foi até a Alemanha com Lutero, foi à Inglaterra com John Wesley, cruzou o oceano, veio até a Rua Azusa com os pentecostais e foi lá para o oeste, no Monte do Pôr do Sol, com o mensageiro do entardecer. Veja, as sementes estavam recebendo a luz do sol à medida que o sol se caminhava para o entardecer. Essa é a profecia, por isso Zacarias disse, haveria luz no entardecer, porque aqui no entardecer, veja, no novo continente, na América, veja, em todo esse continente, haviam sementes eleitas que seriam trazidas à vida. Veja, e no céu havia um livro de memória, ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, e este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para esta grande hora. Quando Jesus se levantou há 2000 anos atrás, aquela ressurreição, veja, estava preordenada para beneficiar a semente eleita aqui no tempo do fim, de acordo com a profecia. Veja, porque o sol percorreria todo o seu percurso, de acordo com o Salmo 19. Veja, e ele sabia que assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela, quando o sol saiu pela primeira vez. Agora, veja, ele vai usar agora um exemplo dos selos postais dos seus dias, que estava havendo uma vindicação, uma identificação exatamente nos seus dias. Veja, agora, quando foi rompido esse selo da Páscoa, veja, Roma colocou uma pedra sobre o sepulcro e colocou um selo. Veja, mas veja, naquela manhã de ressurreição, aquele selo foi rompido, a pedra foi rolada e ele ressurgiu da sepultura. Por isso nós temos hoje a abertura dos 7 selos. Veja, foi para destrancar, destravar cada nome que estava selado no livro. Eles não poderiam ressuscitar se o selo não fosse rompido. Essa é a necessidade da abertura da palavra, a necessidade da abertura dos 7 selos, porque deveriam ser nomeados os herdeiros, ou apresentados os herdeiros. Então ele se apresenta em Apocalipse 10, com o livro aberto, para reclamar esses nomes pelos quais ele intercedeu durante 2000 anos. Então o selo é rompido e abre-se o livro e se identifica o herdeiro. Paulo, até o último mensageiro, Elias. Veja, agora quando foi rompido esse selo de Páscoa, hoje temos o selo ou a estampilha da associação contra a tuberculose que vende nesse tempo do ano. As pessoas, quando escrevem suas cartas, põem esse selo da associação contra a tuberculose na carta, o qual serve para manter a ciência médica e os doutores que estão em busca da cura da tuberculose, e esse selo é chamado o selo da Páscoa. Quando nós recebemos a mensagem, rompemos esse selo ou a estampilha, porquanto esse selo tem a mensagem assegurada dentro. Porém agora, o verdadeiro selo de Páscoa tem sido rompido nessa saída do sol, e o segredo da vida depois da morte tem sido revelado. Antes desse tempo, não o sabíamos. O mundo andava às apalpadelas, em trevas, com as suspeitas e conjecturas feitas pelo homem. O homem adorava os ídolos, adorava o sol e toda a classe de deuses.
e toda essa classe de pessoas que faziam suas afirmações entraram ao sepulcro e ali permaneceram. Porém, um verdadeiro selo havia sido rompido, e o qual viveu da mesma maneira que nós vivemos, e morreu tal como nós morremos, se levantou dentre os mortos. Que manhã tão maravilhosa! Nunca houve outra igual em toda a história. O segredo de que ele era a ressurreição e a vida se deu a conhecer. Veja, e essa é a mensagem ao nascer do sol para nós hoje, de que estamos no processo de ressurreição. Irmão, nós vamos continuar. Deus te abençoe, ore por nós, porque esse é um tema muito importante. Houve um novo amanhecer aqui, uma nova saída do sol da justiça. O mesmo ontem, hoje, eternamente, apareceu em nosso meio, com os mesmos poderes, a mesma vida, o mesmo Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.